Boa noite! Estamos ao vivo aqui no Insta, tentando entrar ao vivo aqui no YouTube. Oi, gente, boa noite! Segunda live aqui, que emoção! Infelizmente o YouTube não tá entrando, não sei o que tá acontecendo. Oi! Vindas! Não sei o que tá acontecendo aqui no YouTube, para quem vai entrar no YouTube, por gentileza, não está dando certo. Boa noite, pessoal. Hoje, então, a gente vai falar sobre como que você vai escolher, como que você pode escolher um bom profissional para te ajudar na sua jornada de cura, ok? Hoje vai ser bem bacana, quero que vocês participem bastante. A gente vai ficar aqui no Insta, porque o YouTube não tá entrando. Depois a gente coloca o vídeo lá. Boa noite, gente, boa noite. Lindas. Então, hoje eu vou falar como que você escolhe um profissional para te ajudar nesse processo, ok? A gente vai listar aqui a vulnerabilidade da vítima, do porquê que uma sobrevivente precisa de um profissional para ajudar na sua jornada. A gente vai falar também o que você pode buscar no profissional, que é muito importante. Cada profissional apresenta um aspecto diferente, né, de trabalho, e a vítima precisa de um profissional que tenha aspectos assim específicos. Daí eu vou explicar o porquê. Porque dessa necessidade de uma sobrevivente precisar de que o profissional tenha alguns aspectos importantes dentro da sua jornada de terapia para a superação do seu trauma. Vou falar também sobre duas questõezinhas importantes para a gente verificar sobre esse profissional, principalmente a experiência dele e depois as atitudes que ele deve ter em relação ao atendimento de uma sobrevivente. O último aspecto que eu vou listar são as necessidades de toda sobrevivente. Como eu falei antes, a gente é diferente, tá? A gente é sobrevivente, a gente tem um aspecto diferente que precisa ser trabalhado com mais importância, com mais sensibilidade. E eu vou explicar cada aspecto desse. Beleza? Esse vai ser o resumo da live. Fiquem até o final, porque vai ter a senha para pegar o resumo do PDF lá no Telegram, beleza? E eu deixei uma caixinha de pergunta hoje para colocarem para mim algumas dúvidas em relação ao tema de hoje. Poucas pessoas preencheram, então eu vou deixar aberto para o final. Para quem quiser fazer pergunta, me manda aqui, ok? Legal! Bacana vocês entrando. Fique comigo até o final, tá? Para pegar a senha, para entrar no Telegram e acessar o PDF do resumo dessa live de hoje. Como escolher um bom profissional na sua jornada de cura. Bom, toda sobrevivente é uma sobrevivente. Não é uma pessoa assim comum. Por quê? Porque ela passou por um trauma muito complexo. E esse trauma desestabiliza por completo a vida de uma pessoa. Então, como eu falei na live passada, lembram? O trauma sexual, ele deixa muitas marcas, muitos sintomas, muitas consequências. E diante disso, a sobrevivente ela pode apresentar uma vulnerabilidade maior. Então, ela é realmente vulnerável diante da vida, diante dos acontecimentos. Então, qualquer acontecimento que a gente tenha, seja ele simples ou complexo, a sobrevivente vai lidar de uma maneira bem diferente como uma outra mulher que não tenha passado por um trauma sexual. Então é por isso que é muito importante que a gente tenha um acompanhamento terapêutico, psicoterapêutico. E eu vou listar aqui algumas questões importantes que o profissional deve ter diante, né, do atendimento dessa vítima especificamente. Como eu faço aqui, como eu venho falando para vocês, escrevendo nos meus posts, respondendo as caixinhas de pergunta, como que eu atuo, né? E como que
as minhas atitudes influenciam bastante no setting terapêutico, na jornada terapêutica de cada sobrevivente. Então, a gente precisa de atendimento terapêutico, a gente precisa de apoio na jornada, de acolhimento, de alguém que segure a nossa mão e nos guie, né, por caminhos assim bem desconhecidos e caminhos bem difíceis de lidar, porque o nosso maior medo é a dor, né, a dor de entrar em contato com seu passado, de entrar em contato com as suas dificuldades. Então, ter uma pessoa ali do lado, uma pessoa que vai te entender, que vai saber o que está passando contigo, vai ser fundamental nessa jornada. Quando eu falo que a sobrevivente é diferente, é porque o trauma, ele toma conta, ele domina a nossa vida a partir do momento que a gente tem as experiências abusivas. Então, essa dominação é por pura proteção, tá? Por pura defesa, por pura proteção. Então, a gente deixa a nossa consciência, vamos dizer assim, mais rebaixada, por conta desse subconsciente que tenta dominar a gente a todo custo nessa questão da proteção e da defesa para novos ataques. Ataques que eu digo, novos traumas, novos problemas diante da vida, porque a mente, ela não identifica o que é real e o que é imaginário. Como, por exemplo, a gente tem um flashback de memória, né? Quando vem em flashback, a gente não fica com todas as sensações fisiológicas como que se tivesse acontecendo aquilo na realidade. Então, esses sintomas, a mente acredita que você está passando por isso de novo, mas não está. É só uma memória, é só um flashback. Por isso que a gente diz que o trauma domina a vida de uma sobrevivente, por isso é tão importante o acompanhamento psicoterapêutico. Ok? Agora vamos falar de por que você precisa de verificar algumas atitudes no profissional na hora da busca. Na hora da busca, a gente tem que verificar duas questõezinhas. Eu anotei aqui, vou pegar minha colinha, ok? A gente precisa verificar aqui a experiência do profissional em relação ao tema trabalhado, muito importante, muito delicado, que é o abuso sexual, e as atitudes dele, tá? A experiência, bom, na hora que a gente vai procurar um profissional, a gente sempre opta por aquele que a gente sente mais à vontade. No meu caso, profissional feminina, mas você pode se sentir mais à vontade com um profissional masculino, dependendo, né, da sua importância, da sua necessidade. Como, por exemplo, se o abuso aconteceu com o homem, com o agressor masculino, é óbvio que eu vou optar por atendimento com uma mulher. Agora, se eu sou mulher e a agressora foi uma mulher, talvez eu não me sinta à vontade trabalhando com uma terapeuta mulher e busque um terapeuta masculino. Mas vai de cada um, dependendo, claro, desse teu objetivo, tá? Se você tem muito receio de encarar isso de frente, opta por aquilo que fica mais confortável para você. Atitudes. Atitudes são cruciais, tá? Nesse momento. Quando a gente busca um profissional, então, e marca um contato com ele, um primeiro contato, eu sei que esse primeiro contato, ele pode levar meses e anos, né? Tem gente que leva anos para ter um primeiro contato, tem gente que sua frio na hora de telefonar e perguntar se a pessoa atende, onde atende, quanto custa. Pisar no consultório, então, nossa, é desgastante. Então, quando a gente marca a primeira sessão, eu como terapeuta, eu sei que a pessoa ela tá bastante vulnerável ali naquele momento, com bastante medo, com bastante vergonha, com ansiedade. Então, o primeiro contato, ele é super importante para a gente realmente criar um vínculo necessário que vai ser levado, né, para o restante da jornada dos atendimentos e que vai ser muito importante. Então, na hora da conversa, vocês vão ali trocar informações. Eu sei que toda a sobrevivente, ela fala pouco. A gente fica mais em silêncio nas primeiras sessões do que falante. Raras são aquelas que gostam de falar bastante.
Então, você já vai ver de cara que se o profissional vai te acolher, tá? O que seria um acolhimento? Uma empatia, tá? Demonstrar afeto, demonstrar carinho, demonstrar compaixão com a tua história. É muito difícil encontrar terapeutas bons, tá? Eu concordo, porque a maioria das minhas pacientes vem de terapias ruins, pelo terapeuta não ter tido essas atitudes que eu vou falar agora. Então, realmente, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, acaba prolongando o processo, desgastando o processo, então é bem difícil. Bom, então você na conversa ali vai verificar essas questões, a empatia, o acolhimento, a escuta, tá? Algumas questões assim delicadas, como se ele fica perguntando muito sobre o seu passado de cara. Às vezes não pergunta, tá? É importante. Às vezes quer saber demais, isso assusta. Então, se isso te assustar, você pode dizer, calma, né? Eu não quero falar agora, eu só estou aqui para saber mais informações do seu trabalho, né? Como a experiência, que eu falei antes, a experiência é importante, porque o profissional, ele precisa estudar o assunto. Eu já falei algumas vezes que a faculdade, ela não ensina sobre violência sexual. Eu estudei 5 anos psicologia e em nenhum momento foi falado sobre isso. O que é, de onde vem, quais consequências. E é extremamente importante, já que é o segundo maior problema no mundo inteiro, não é nem aqui no Brasil, é um problema mundial, é o segundo maior tipo de violência, é considerado um problema de saúde pública. Então é necessário que a pessoa estude o mínimo possível para poder acolher uma vítima que pisa no seu consultório. Outro detalhe que o profissional precisa adquirir experiência é porque, como é o segundo maior violência do mundo, não é incomum encontrar uma vítima na sua frente. Então, a cada 10 pessoas, 6 são vítimas mulheres, 4 são vítimas homens. Isso é uma estatística da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Então, não é incomum encontrar uma vítima na sua frente. Não é incomum você pisar no consultório do terapeuta e ele já não ter atendido uma vítima, a não ser que ele não tenha abordado o assunto, a não ser que ele não tenha dado abertura, porque a maioria das sobreviventes, elas não vão de imediato para o consultório falando que foram vítimas de abuso. Elas vão para tratar sintomas, elas vão para tratar problemas, tá? Então é isso. Experiência do profissional é muito importante, ele precisa estudar o assunto. Então, na primeira sessão, você pode perguntar, ou por telefone, qual é a experiência dele, quantos anos ele tem de experiência, se ele tem experiência com atendimentos especificamente, onde que ele trabalhou. Eu sei que a maioria que migra para esse campo já trabalhou na área social. Então, às vezes, ele já tem essa experiência prática ali do social, onde a gente encontra, infelizmente, mais questões assim de abuso, principalmente criança e adolescente. Então, ok. Segundo passo, atitudes, tá? Então, eu falei da compaixão, do acolhimento, da empatia, do rapport, do vínculo. Você vai sentir ali na conversa se você foi acolhida, se você foi validada. Você pode perguntar para ele também, é importante, quais as ferramentas de trabalho dele. O que ele usa ali contigo. Eu sei que tem gente que gosta de mais práticas, né? Colocar a mão na massa. Tem gente que só gosta mais de ficar falando. Então, aí você precisa ver o que você se sente mais à vontade ali. Então, deixa eu ver mais aqui se eu não esqueci algumas atitudes. É que a primeira conversa é definitiva, né? A gente sempre fala que a primeira impressão é a que fica, não é? Realmente, a primeira impressão é que fica. Se você pisou no consultório da pessoa que você escolheu, porque olhou na internet, viu o currículo dela, viu as redes sociais, viu que ela atende, foi lá conhecer ela, mas não rolou de primeiro momento, isso assusta. Isso assusta, você vai embora e não volta nunca mais. Ou você até continua tentando 2, 3 vezes. Mas se o terapeuta
dá sinais daquilo que você precisa, que é o acolhimento, o rapport, a compaixão, a empatia principalmente, e a validação, você não volta mais, tá? Bom, a gente pode deixar as perguntas pro final, tá? Eu vou dar uma olhadinha depois ali. Vou continuar aqui meu raciocínio. As necessidades, né, de toda sobrevivente, aqui linkando com até as atitudes do terapeuta, tá? A gente é muito sensível, né? A gente é sensível, a gente preza pela justiça, então a injustiça dói. A gente tem necessidade de acolhimento, de se sentir acolhida, validada. A gente gosta de apego, por mais que algumas pessoas podem dizer que não gosta de se apegar, porque eu sei que é mecanismo de defesa, a maioria precisa de apego, precisa se sentir acolhida por uma pessoa que você está abrindo a tua história. Então essas são as necessidades, tá? Necessidade de apego, necessidade de validação, confiança, muito importante. A confiança é muito importante na hora de um atendimento com um profissional terapeuta. A nossa confiança, quando a gente passa por trauma, ela fica quebrada. Ocorre uma ruptura lá no passado, onde a gente achava que aquela pessoa que estava nos cuidando, que estava nos dando carinho, ela queria brincar com a gente, queria a nossa atenção. E na realidade, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que não era bem assim, que aquilo era um abuso, que aquilo era a troca, né, de desejos, a gente era um objeto, a gente não era um fruto ali de um carinho, de uma compreensão. A partir daquele momento, a nossa confiança é quebrada. Depois dali, nossa, é muito mais difícil ter consciência de que a gente precisa de confiança de novo. Retomar a vida de novo, à medida que a gente cresce, de acordo com as nossas experiências, a gente vai sempre pisando em ovos, né? No sentido de que eu posso confiar nessa pessoa? Posso. Daí tá, eu tô ali um belo dia, acontece alguma coisa e eu acredito que a confiança foi quebrada. Daí eu crio de novo, fortaleço aquela crença de desconfiança, que é difícil confiar em uma pessoa de novo. Aí a gente vai criando as nossas, né, carapuças, nossas máscaras para lidar com essa situação. Então, na hora da jornada ali do terapeuta, da participação ali do terapeuta junto na sua jornada de superação, é importante que ele demonstre essa confiança para você. E o que é demonstrar confiança? Demonstrar confiança a gente pega no ar, sabia? Às vezes a gente fala alguma coisa e o terapeuta ficou assim meio com cara de paisagem. A gente já pensa o quê? Putz, ele não entendeu o que eu tô falando. Talvez ele não saiba. Talvez ele esteja me julgando. A questão do julgamento é outra necessidade nossa. É horrível, horrível alguém perguntar alguma coisa para você que tenha porquê na frase. Por que você estava lá? Por que você fez isso? Por que você não denunciou? Por que você não falou? Muito terapeuta faz isso e quebra totalmente a confiança. Se você se sentir assim, dessa forma, não volte. Ou melhor, você pode fazer outras perguntas para ele para tentar entender o que está acontecendo, porque às vezes a gente fica com a comunicação meio falha, né? Então, se você lembrar, porque a gente quer sair correndo, a gente nem lembra, né, de discutir essas questões, mas se você lembrar, você pode perguntar se o que você entendeu está correto, se realmente você se sentiu ali julgada. Se sentir julgada é a mesma coisa que culparem a gente. Concordam? É horrível se sentir dessa forma, que você foi culpada pelo que te aconteceu, que você foi responsabilizada pelo que te aconteceu. Então, a confiança é muito importante. Outro aspecto é a necessidade de apoio e compreensão.
Necessidade de apoio e compreensão envolve a validação. Todo momento que a gente está compartilhando a nossa história com o terapeuta, ele, dependendo da linha de raciocínio dele, da linha de trabalho, do método de trabalho, ele está ali pontuando algumas questõezinhas a fim de encontrar ali o que você está pensando sobre isso, o que você está fazendo sobre isso, ok? Mas no decorrer disso, ele pode, às vezes, soltar algumas questõezinhas que você se sinta assim, oxa, não fui compreendida, não fui validada. Isso talvez esteja em relação ao conhecimento pelo tema. É muito, como eu falei para vocês, é muito difícil uma pessoa que se especialize nisso. É até rara a especialização dentro do tema. Então, a pessoa que vai se especializar nisso, ela vai correr atrás dos assuntos e vai estudar. Ou vai atender somente esse público, como eu estou fazendo aqui, né? Como eu faço com o meu trabalho. Então, necessidade de apoio e compreensão é a nossa necessidade de toda sobrevivente. Essas são atitudes também que precisam ser procuradas, pesquisadas no profissional terapeuta. Você pode passar algumas sessõezinhas tentando ali buscar um vínculo, tá? É muito bom que você primeiro crie a confiança para depois falar sobre a sua história. Comigo, por exemplo, eu vou contar como é a minha experiência das minhas pacientes. A maioria delas já chega falando do abuso. Por que ela já chega falando? Porque ela sabe que eu trabalho com isso já. Esse já é a minha atuação. Então, ela sabe. Então, ela já chega falando. Agora, para o profissional que não tem a sua atuação específica, talvez você chegue para falar só das suas consequências, dos seus problemas, dos seus sintomas, para ir criando a confiança tão necessária, o apoio e a compreensão tão necessário, para depois falar isso se o terapeuta perguntar. Ok? Então, você pode fazer assim nas primeiras sessões, falar que você tem uma história difícil em relação ao abuso sexual, se o terapeuta tem experiência específica para isso, quais as ferramentas de trabalho dele, já estou resumindo, né? Quais as ferramentas de trabalho dele, se você ficou à vontade com esse tipo de ferramenta, com a experiência dele, daí você continua. Até o momento que vai acontecer de você sair realmente do seu silêncio, né? Não dá pra gente sair de silêncio de cara se a gente não confiar na pessoa. Eu sei que as minhas pacientes vêm e falam porque elas já me conhecem aqui, né? Vocês já estão aqui comigo desde final do ano passado, que é onde eu entrei fundo nas redes sociais. Mas tem umas que já me conhecem há 5, 6 anos que eu tô atuando nessa área especificamente. Então, até aproveito para agradecer, porque isso é muito gratificante para mim, a paciente chegar de cara e já contar a sua história, porque não é assim que acontece normalmente. Normalmente você leva algumas sessões para colocar para fora. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Segurança, eu não falei da segurança, nossa necessidade de nos sentir seguras. Quem aí não quer se sentir segura? Todo mundo quer se sentir segura, sabe por quê? Como eu falei, o trauma domina a nossa vida. O trauma tira a gente do trilho e quer mandar na gente. Mas ele quer mandar na gente no bom sentido, tá? Ele quer te proteger de novos ataques. Então, ele domina por completo a sua vida, deixando a sua consciência ali rebaixada, que você só vai conquistar a sua consciência e as suas ferramentas para lidar com isso quando você for para a terapia. Essa é a importância da terapia. Isso é o mais importante. Agora vamos abrir para as perguntas. Ou eu vou resumir. Vou dar uma resumida geral aqui de novo para quem entrou depois, tá? Vou dar uma resumidinha. Então, eu falei aqui do porquê que você precisa de tratamento
por que você precisa de um apoio, de um acolhimento de um profissional, principalmente que ele tenha experiência no assunto, ou estuda, ou tem todas as atitudes necessárias para uma boa jornada, uma jornada bem satisfatória de transformação realmente. Então, quais são as atitudes de um profissional? A empatia, o acolhimento, a compaixão, não julgamento, acho que é isso. A confiança, daí já falando das necessidades da vítima, né? Então, além de linkar com o profissional, eu preciso de um profissional que acolha as minhas necessidades. Então, confiança, segurança, apoio e compreensão. Esse é o resumão da live. Eu vou deixar o PDF disponível lá no Telegram para quem quiser acessar. No PDF tem mais algumas descriçõezinhas lá. E a gente pode criar aqui a nossa senha do PDF juntas. Para quem está aqui comigo, vamos criar nossa senha juntas, para não deixar para o final, senão eu esqueço. Quem estava aqui desde o início e ouviu tudo que eu falei, qual que foi a maior sacada que a gente podia pegar esse nome aí e transformar numa senha para pegar o PDF lá no Telegram? Ajuda? Alguém? Dá uma dica. Hoje eu falei como você pode escolher um bom profissional na sua jornada de superação. Não existe estupro culposo. Legal. Alguém mais tem uma ideia de qual senha poderíamos colocar para que vocês baixem o PDF? Confiança. Gostei. Esse resume, né? O que um profissional tem que ter para acolher uma paciente sobrevivente de trauma sexual. A confiança realmente, a confiança define. Legal, gente. Muito bacana. Então, a senha vai ser confiança, tudo letra maiúscula. Para quem está no canal do Telegram, vai entrar lá amanhã e vai estar lá. É bacana esses PDFs, porque quando você pode baixar ali fazer um banquinho de arquivos e consultar sempre que você estiver precisando. Ali eu tenho o passo a passo, né? Como eu expliquei aqui de como buscar esse profissional, da primeira sessão, o que você vai observar ali de atitudes, né? Então é bacana. Então, senha do PDF, confiança. E agora eu vou responder as perguntinhas. As perguntinhas aqui, vamos ver. Tô vendo aqui uma por uma. Aqui. O que fazer quando já está cansada de tentar com várias psicos e nunca conseguir dar seguimento? Gente, isso aqui é uma questão, como eu falei para vocês, a maioria das minhas pacientes sobreviventes vem de terapias mal sucedidas, terapias ruins, onde se sentiram julgadas, se sentiram culpadas. Quando a gente se sente culpada com um profissional que deveria dar apoio e confiança, o que a gente pensa? Que realmente a gente pode ser, né? Se aquela pessoa que estudou tá falando isso é horrível, tá? Não existe isso. Então a culpa nunca é da vítima. O único culpado é o agressor, agressora. O único culpado. Nós somos vítimas da situação. Nós somos vulneráveis a acontecimentos da vida. Nós fomos crianças que necessitavam ser protegidas e cuidadas. E, infelizmente, isso não aconteceu e a gente foi vítima. E a partir daquilo ali, nosso mundo, né, se transformou. Então, o que fazer? Vai procurando, tá? Continua procurando, não desiste, não. Não desiste. Lista, tá? Lista, conversar com
com uma profissional por dia. E marca, telefona. Não precisa, agora, né, com essa pandemia, a gente faz tudo online mesmo. Como eu faço ultimamente, é só online. Então, marca uma sessão, conversa com a pessoa, viu as atitudes, viu a sua experiência, viu as características necessárias de necessidades que você precisa, opa, já marca a próxima sessão e dá início à sua jornada. Não desiste, tá? Como eu falei da vulnerabilidade da vítima, a gente precisa de ter alguém do nosso lado. Mais uma perguntinha aqui. Psis que são acessíveis apenas no setting, que possam qualquer busca de ajuda fora do ambiente. Deixa eu ver se eu entendi. A acessibilidade do profissional, acredito, né? Sim. Vou dar um exemplo da minha prática, tá? Eu sempre fico disponível, sempre. Meus canais de atendimento estão sempre abertos. Agora com a internet tem um direct, eu deixo ali o direct, venham os meus pacientes conversar comigo por ali ou no meu WhatsApp pessoal. Deixo aberto até para as minhas seguidoras. Tem seguidora que tem WhatsApp, tem seguidora que manda mensagem no direct, tem gente que manda mensagem no Facebook também. Todos os canais abertos. Essa acessibilidade, ela é o meu perfil de trabalho. Eu gosto que a pessoa sinta confiança em mim, e essa confiança não é só aqui na tela ou presencial. Essa confiança ela tem que ser levada, mas essa é uma qualidade que eu pontuo como qualidade minha. Mas eu sei que tem profissional que separa terapia, saiu da terapia é outra coisa, não liga mais, não procura mais. Por isso que vocês precisam compreender esse lado também. É uma questãozinha interessante para perguntar na primeira sessão, se os canais estão abertos ou não. Porque tem perfil de gente que não gosta que o paciente fique ligando, fique mandando mensagem. Mas eu não sou assim. Eu deixo aberto, porque eu gosto de passar a confiança. Eu gosto de passar o apoio. Não sei se eu respondi a sua pergunta, eu não tinha entendido muito bem. Psis que são acessíveis apenas os 7 que possam qualquer busca de ajuda fora do ambiente? Pois é, eu sou assim, isso é uma questão de atitude do profissional, que você vai pesquisar no momento que você ligar para ele e marcar a primeira sessão com ele, ok? Tem mais aqui uma perguntinha. Boa noite, tenho feito terapia, mas não estou me sentindo muito confortável com o profissional. Julgamentos, nem sempre concordo com o que ela fala, me sinto pressionada. Poxa, sinto muito por isso, tá? Realmente é desagradável. Primeiro tenta conversar, tenta dialogar. Precisa falar que você está se sentindo pressionada, que você está se sentindo julgada. Logo a gente imagina que a pessoa não está compreendendo o que você está falando, ou porque ela realmente não sabe o tema, ou porque ela tem preconceito sobre isso, tá? Uma das duas coisas. Então, bom, você tem feito terapia. Quanto tempo você tem feito terapia? Dá uma avaliada, né? Se você está um bom tempo fazendo terapia, tenta retomar ali a conversa, o diálogo, a comunicação aberta para tentar entender o que está acontecendo. Todo profissional, ele tem também as suas dificuldades. Às vezes está passando por uma dificuldade na vida e chega a levar isso para o atendimento, transparecer isso para o atendimento. Não era para acontecer, mas acontece. E isso, de certa forma, está incomodando, está atrapalhando sua terapia, então tem que conversar. Se não tiver jeito, troca, tá? E não sinta assim de, poxa, vou trocar, já falei tantas vezes, estou cansada de falar. Não se preocupe com isso, tá? Porque quanto mais você fala, mais você elimina os fardos que estão nos seus ombros, sabe? A terapia da fala ajuda bastante. Quanto mais você põe para fora, mais você organiza dentro da sua mente e consegue lidar com aquilo naturalmente.
Então, não se preocupe se você já trocou várias vezes. Não se preocupe se você já falou várias vezes e tem que falar de novo. É importante ver aquelas questões de como o profissional vai te ajudar e deixa fluir. Se tiver que falar de novo, pense que vai ser melhor para você. Vamos ver se tem mais uma. Aqui chegou uma. Boa, gente, estão mandando. Isso. Hoje estou em crise, com muita raiva, chorando do nada. Tentei contatar uma ex-psi, mas ela me podou. Puxa, sinto muito, viu? De novo, sinto muito. Espero que essa pessoa não tenha te atendido porque ela ou esteja ocupada ou não viu. É tão ruim a gente não contar com o apoio das pessoas, principalmente daquelas que sabem da nossa história. É quebra de confiança total, né? Vamos combinar que é quebra de confiança. Mas você tá assim, triste, porque talvez esteja pensando que não tem ninguém do seu lado, tá? Mas tem. A gente tá aqui, eu tô aqui, tem a página, olha quanta sobrevivente aqui acompanhando aqui comigo, dando apoio. Então são momentos difíceis, mas são momentos que passam. Não são momentos assim que vão durar a vida toda, tá bom? Você tá se sentindo sensível agora, sem terapeuta. É só buscar mais um terapeuta, um por dia. Vai atrás de um por dia. Quando você vê que realmente criou um rapport ali na hora, que é o vínculo, né? Daí você segura nele e não solta mais. Pega na mão dele e não larga mais. Chegou mais uma, deixa eu ver. Ah, ela diz que na rede social não pode. E que você sabe disso. Desisti dela justamente por não ser tão acessível em horas, inclusive que me cortava. Pois é. Essa é a atitude da terapeuta, né? Como eu falei pra vocês, eu deixo as minhas redes sociais abertas. Respondo mensagens, às vezes eu demoro, mas eu respondo, eu sempre respondo. E ela não deixa, e ela deixa claro na rede social dela. Então, a gente também tem que respeitar. É o jeito dela, é a atitude dela, é a característica dela. Mas tem outros que não são assim. Então, vamos procurar de novo, uma por dia. Encontrou, não larga mais. Eu odeio me apegar e se começa a acontecer eu não volto mais, apesar de sofrer por isso. Confiança de novo. A gente tem medo de se apegar porque quando a gente se apegou no passado a alguém, essa pessoa te abandonou. Então é difícil, tá? Agora pense que isso é uma coisa a ser trabalhada em terapia. É prioridade sua. Chegou na terapia, explicou o que você está fazendo lá, já lista. Minha prioridade é não me sentir abandonada pelas pessoas. Então, eu já vou avisando que quando eu me apegar aqui, pode ser que eu vá embora. Então, o terapeuta já vai ficar ligada para evitar que isso aconteça. Respondido? Vamos ver se tem mais aqui. Quando a psi diz que você precisa levar a terapia a sério, mas você está sim levando a sério, mesmo que vá para o lado de fazer piada ou deboche. Gente, se a gente está levando, às vezes, muita piada ou deboche, isso é um mecanismo de defesa nossa. Não tem nada de errado com isso, tá? É claro que se você reconhecer e já falar para ela, perfeito. Agora, infelizmente, a terapeuta achando que você não está levando a sério, é uma lástima, né? Vamos perdoar, mas isso não é legal. Porque eu sei dos mecanismos de defesa. Existe uma lista imensa que a gente usa para dar uma enroladinha naquilo que eu não quero falar. Né? Daí quando o terapeuta vai assim, bem diante do ponto ali que você sente dor, né? Que o medo, a culpa, seus sintomas. Daí você pega e dá um jeitinho e muda de assunto, faz piada, deboche. É isso que você está fazendo. Mecanismo de defesa,
tá? Não tá deixando de levar a terapia a sério, ok? Eu entendo isso. Se a terapeuta não tá entendendo, explica para ela. Explica para ela que é mecanismo de defesa. Que se ela ajudar você na quebra desse mecanismo de defesa, você consegue se soltar melhor. Vê se tem mais uma. Obrigada. Obrigada, Daniele. Você quer que eu seja sua psi? Gente, puxa vida, eu queria atender todas vocês. Todas. Mas eu não consigo. Infelizmente eu não consigo atender todas. Na minha mente eu não vou conseguir falar sobre isso nunca. Já passei por isso. Realmente é muito difícil, mas persista. A gente tem que ter algumas atitudes muito importantes para a gente conseguir quebrar essas barreiras. É ter paciência com a gente, é persistir também, tá? Persistir em falar sobre isso. Você pode começar falando para uma pessoa de confiança sua dentro do teu círculo de amizade ou família. Dentro da igreja, dentro da família, uma amiga, uma colega. Ou você pode usar o seu diário. Eu sempre falo do caderninho. Pega o caderninho e escreve o que você está sentindo. Eu comecei com o caderninho. Quando a gente começa com o caderninho, a gente vai avançando algumas barreiras, porque aquilo que está dentro passa para fora. Então a gente organiza a casa aqui na mente quando a gente põe as coisas para fora. Põe para fora e depois as coisas vão se ajeitando aqui dentro. Vai conseguir sim, tá? É só um momento em que a gente acha que não tem mais jeito, a gente acha que nunca vai conseguir, a gente acha que a vida é assim mesmo, a gente acredita que, poxa, aconteceu isso porque tinha que acontecer, logo eu preciso sofrer todas as coisas do mundo e tá tudo bem, e a gente fica parado sem fazer nada. São só crenças, ok? São crenças que te impedem de alcançar aquilo que você deseja, por medo. Pensa sempre no medo. Isso que você está sentindo é medo. Se você conseguir falar, o medo vai embora. Pode sentir um pouquinho mais de medo na hora? Pode. Mas depois vem um alívio, sensação de dever cumprido. Pensa nisso, tá? Pensa no que você vai ganhar quando você falar para alguém sobre a sua história. As próximas lives eu vou trazer aqui como que a gente possibilita isso na nossa vida, como que eu busco alguém para falar, quais os critérios que eu preciso verificar na hora de eu abrir a minha história para alguém. Então eu não sei se é a próxima ou a outra, mas fiquem ligadas que isso aí é muito importante. Eu comecei a terapia, mas veio a pandemia e tive que parar. Tanto tempo distante da psico está me deixando com receio de voltar. Estou ficando com vergonha de voltar. Realmente, né? Passou muito tempo. Eu te entendo. É difícil, parece que você vai ter que voltar e falar de novo, né? Eu acho que é essa a sensação. Mas não se preocupe, é só receio, é só medo. Você já tinha um vínculo com ela antes. Não vai desistir disso, já que é tão importante achar uma terapeuta boa. Então, coloca a vergonha aí no bolso e vai. Vai passar nas primeiras sessões de volta, vai passar. Vamos ver se tem mais uma perguntinha. Estou sem também, mas porque sempre dou um jeito de estragar tudo, principalmente quando eu confio na psi e gosto. Já respondi isso, né? É a tua crença de abandono. Quando a gente se apega às pessoas, a gente acha que se a pessoa for embora de repente, a gente vai perder o nosso mundo ali. Mas nem sempre isso acontece, tá? E a gente tem que enfrentar esse tipo de sentimento. Vai querer ficar com a crença de abandono a vida inteira? A gente tem que enfrentar isso. E o melhor é enfrentar dentro da terapia. Então você vai conseguir. Não vai estragar mais. Agora você aprendeu aqui um pouco, você pode estudar mais e vai fundo, só aplicar. Só podemos escolher o terapeuta indo neles e testando
Sim, vamos dar um exemplo prático, assim. Não tem o test drive quando a gente vai comprar um carro? Ou você vai lá na concessionária e compra o carro e depois testa. É a mesma coisa. Desculpa o exemplo assim, meio bobo, mas é a mesma coisa. A gente precisa testar. A gente está colocando a nossa vida na mão de uma pessoa, não tá? A gente está se abrindo para uma pessoa. A gente está testando todas as nossas dificuldades e necessidades com uma pessoa que eu não conheço. Então testa, gente, liga, telefona, ouve a voz, gostou da voz, marca uma sessão online, agora que tem a possibilidade de ser online, marca online, faz da tua casa. Eu sei que tem gente que não gosta do online, mas na minha experiência o online tem trazido muito mais benefícios do que o presencial, por conta dessa vergonha inicial, desse medo. Então marca, tá? Tem que testar mesmo. Testou, não deu certo, procura outro. Não deu certo, procura até achar. Eu não gostei muito da terapia online, me sinto vigiada e sem privacidade. Tem essas questões também de se sentir vigiada, mas é bem seguro. Claro, você vai verificar isso nas suas sessões, mas tem que ser seguro, tem que ser um ambiente livre de interrupções. Eu cuido para não ter barulho, às vezes não tem como, o cachorro late porque eu trabalho da minha casa, mas tem a privacidade, porta trancada, chave, ninguém incomoda, e você também precisa da sua privacidade na sua casa, então talvez isso que fique mais complicado. Às vezes a gente sente que alguém está escutando, né? Mas tem que ter aqui, ó, fone. Fone ajuda a diminuir, né? Essa sensação de estar sendo alguém está escutando ali atrás da porta. No meu caso, eu até encontro psis boas, mas quem estraga sou eu, principalmente porque testo muito elas. Mecanismo de defesa de novo. Testa, daí verifica qual que é o retorno, Se o retorno foi ruim, você sai correndo. Daí o retorno é bom, daí você continua. Daí vai testando. Quando você vê que você parou de testar e que você se apegou a ela, você desiste. É aí que você não deveria desistir. Então pode continuar testando, mas não desiste se você se apegar. Eu me sinto julgada uma vez pela minha psi, me senti julgada. Quando falei que queria operar para não ter filhos, não tenho filhos. Fiquei revoltada e quase desisti na terapia por ela. Resolvi falar e ela pediu desculpas. Que bom, viu? Diálogo, comunicação. A gente acha que o psicólogo é meio que tem bola de cristal, né? Sabe toda a nossa vida, mas nem sempre é assim. Ele também é humano, ele também tem as falhas deles, os erros deles. Então a gente cria as nossas confusões mentais e fica por isso mesmo, mas não pode. Leva isso e quebra isso diante de uma comunicação, do diálogo aberto. Foi o que você fez, parabéns, deu certo, né? Ela te pediu desculpas, ela não devia estar num momento legal ou julgou a situação sem pensar. Muito bom falar sobre isso, obrigada, muito bom. Quando o psicólogo pode quebrar o sigilo? Isso é muito importante, está no artigo 10 do Código de Ética do Profissional Psicólogo. Ele pode quebrar o sigilo em busca do melhor benefício para a paciente. Quando a paciente está com ideações suicidas, principalmente quando ela tenha tentado, né, tirar a própria vida. E se a paciente ela é menor de idade e ela fala que ela está sofrendo agressões ainda, então o sigilo é quebrado, nosso código de ética permite que a gente faça isso. Então são essas duas situações. Eu tenho o WhatsApp da minha psicóloga, mas ela não responde, só na terapia mesmo. Bom, já é alguma coisa você mandar uma mensagem para ela. Significa que ela está ali te escutando, mas que ela só vai falar sobre isso na terapia. Eu acredito que já está válido
porque pelo menos você pode falar se alguma coisa estiver te incomodando muito, daí talvez ela te responda, claro, para te ajudar naquele momento difícil, mas eu não vejo nada demais ela deixar para responder na terapia. Eu sei que deve ser difícil para você, né, ficar com aquela resposta ali esperando, mas é o jeito dela e a gente pode respeitar. Ok? É muito bom quando encontramos o profissional certo. Maravilhoso, né? Muito bom mesmo. O problema é esse, ter que falar de novo. Ter que falar de novo quantas vezes for necessário. Lembra da live? Quem assistiu a live de quinta, eu falei das parâmetros que dizem que a gente sente que está no caminho certo e está superando. Lembra? Quem estava lá lembra? Que são que a frequência e a intensidade dos sintomas. Então, quanto mais você fala, menos frequente, menos intenso a sua dor fica. Tá? Mas que dor? Tremor, suor nas mãos, coração acelerado, falta de ar, dor de cabeça, aperto no peito. Isso são sintomas. Então, quanto mais você fala sobre o que te incomoda dentro das consequências e sintomas do trauma sexual, da tua história, do teu passado, mais você percebe essa menos frequente e menos intensidade desses sintomas. Copiou? Então não tem problema ficar falando, mas opte falar por aquele profissional que realmente você deve abrir a vida para ele, que ele realmente passe essa confiança para você. Não vai falar para qualquer um e sair julgada, se sentir culpada, que daí é horrível mesmo. É como eu falei, vamos criar um rapport antes, depois você fala. Tudo tem o seu tempo. Cada vez que eu falo, mais machuca. No meu caso, eu quero contar para minha mãe, mas não consigo. Eu vou fazer uma live específica para isso, tá? Mas é questão de não conseguir contar. Precisa listar qual a sua dificuldade. Eu sei que pode ser medo do julgamento, eu sei que pode ser vergonha, mas você precisa ter essa compreensão. E também precisa conhecer a pessoa, conhecer a sua mãe, saber que será que ela vai te julgar mesmo? Ou você só está com medo? Você tem dados de que ela é uma pessoa que tem uma atitude um pouco mais ríspida e ela vai querer colocar as emoções para fora de uma maneira exagerada e isso vai fazer com que você recue? Se ela for essa pessoa, é melhor buscar outra pessoa primeiro que te ofereça mais acolhimento. Quando você se sentir mais confiante com isso, daí você vem e abre para sua mãe. Ok? Já passei por 5 psicólogas. Muito bom. Muito bom em partes, né? Gente, eu sei que é difícil, tá? Mas são profissionais e profissionais. Mas é importante a gente não desistir. Então, passou por 5, já deve ter encontrado a sua, então. A terapeuta para chamar de sua. Essa última é assim como você. Obrigada. Então, isso é um elogio. Que bom. Tenho uma impressão de que a minha psicóloga não acredita na minha história. É desconfiança, né? Não tem confiança aí nesse meio. Necessidade que a gente precisa ter. Você já perguntou para ela? Já falou para ela que você acha que ela não acredita em você? Comece a testar ela, como a nossa colega que bem disse que fica testando as psicólogas, as terapeutas. Testa ela. Pergunta para ela se ela realmente não acredita na sua história. Comunicação e diálogo. Não fica com isso na cabeça, não. Mais uma pergunta? Já pedi para não me deixar fugir, para não desistir de mim. Mas às vezes que eu pedi isso, me deixaram sair. A última me bloqueou no Insta e WhatsApp, depois de eu estar em crise, dizer que nunca foi abusada. Infelizmente, gente, acho que vocês duas perderam a confiança total.
procura outra, tá? Eu sei que tá dolorido você aceitar essa atitude dela aí, essa confusão aí que aconteceu. Infelizmente é ruim, mas aconteceu. Então, põe uma pedra nisso e busca outra profissional. Não deixa que isso tome conta da sua vida. Não deixa que isso te deixe se sentir vulnerável aí e sem ninguém aí para te apoiar, tá? Estou fazendo isso escrevendo. Muito bem. Vamos continuar a escrever até o momento que você se sentir confortável a encontrar um profissional. O alívio é grande, isso. Quanto mais a gente fala, a gente vai se aliviando, verdade. Pode se apegar à psicóloga? Claro que pode. Por que não? Apego seguro. Toda sobrevivente, toda criança que sofreu trauma sexual, ela perdeu a sua confiança, ela foi violada na sua intimidade. É como se ela tivesse sido ali abandonada de novo, né? Sempre a crença de abandono nos persegue. Ali se perde o apego seguro. Apego seguro é aquilo que a gente cria desde o momento que a gente está na barriga da mãe. E quando a gente se sente vulnerável diante do trauma, esse apego ele vai se desmanchando. Quebra a confiança, crença de abandono e fica mais difícil a gente ter um apego seguro de novo com outra pessoa. Então, o apego seguro, ele é diferente de um apego emocional, assim, tipo, de relacionamento, sabe? Ah, vai apegar com meu namorado, com a minha namorada, é diferente. O apego envolve confiança, envolve segurança, apoio e compreensão. Então, pode se apegar sim, desde que você tenha consciência que esse apego é importante, mas que quando acabar a relação, esse apego ele precisa ser finalizado. Ok? Tenho medo de me apegar. Não tenha medo, não. Pode se apegar sim, mas esteja consciente de que você pode sofrer caso você tenha se apegado e a terapeuta quiser finalizar o seu acompanhamento. Então, além de o apego estar muito linkado a crenças de abandono, então é importante você levar isso para a terapia. Que quando você se apega à pessoa e a pessoa te deixa, você sofre. Crença de abandono, prioridade no tratamento. Faz parte do vínculo. Isso, a colega respondeu que faz parte do vínculo, apego. Muito bem, faz mesmo. Depois de muita procura, eu encontrei um profissional que me entende e me guia. Parabéns, muito bem. Fico feliz por você. Fui uma psicóloga e ela na primeira sessão já foi me perguntando sobre o abuso. Depois que falei, ela disse, você não precisa de terapia, pois não ficou com trauma. Achei um absurdo. Nossa, é um absurdo, hein? É realmente um absurdo. Gente, qualquer pessoa que passou por um abuso sexual passou por trauma. Tem pesquisas que dizem que todas as pessoas vão passar por pelo menos um trauma na sua vida. Quais são os traumas? Sexual, físico, emocional, psicológico. Isso, os principais, tá? Abuso sexual? Trauma sexual. É um trauma. É um trauma porque a partir dali houve uma ruptura no desenvolvimento daquela criança, onde a mente dela não vai ser mais a mesma, onde ela vai criar cognições difíceis, comportamentos desadaptativos diante das coisas, diante da vida, crença sobre ela distorcida, crença sobre o mundo distorcido. Então, é trauma, tá? Realmente é um absurdo, ainda bem que você fugiu dela. Às vezes eu sinto que falar sempre parece que eu estou me vitimizando. A gente sente essa sensação, tá? A gente sente porque a gente fica tão vulnerável que quando a gente põe pra fora, a outra pessoa nos acolhe, né? É como se realmente a gente só fosse ganhar atenção e acolhimento quando eu falo alguma coisa que é ruim, que eu fui uma vítima. Então é só sensação, tá? É sensação de estar se vitimizando. Agora, se você tem certeza disso, precisa perceber se você não está fazendo isso para ganhar alguma coisa em troca. Acredito que não, porque é só uma sensação mesmo presente na maioria das sobreviventes. Mais uma. No início eu sentia muitos enjoos, depois foi diminuindo e agora nem sinto mais enjoos ao falar.
Isso aí, enjoo também eu não falei, né? Então, taquicardia, suor nas mãos, tremor, dor no peito e enjoo. Muito bem. Dor de estômago. Eu tinha uma dor de estômago bem no meio. Então, lembra da intensidade da frequência? Quanto mais falava, a dor ia diminuindo, diminuindo até o ponto de não existir mais. Isso é sintoma físico, igual o teu enjoo aí. Sim, eu respeito, gosto dela, quero conseguir falar tudo, só iniciei, mas ela perdeu. Percebeu. Mas ela percebeu. Mas tenta de novo. Se tenta falar com ela de novo, o diálogo, se não, você busca outra. Obrigada pelo elogio, obrigada. Engravida do estuprador e querer ficar com a criança quer dizer que eu gostei? Gente, de maneira alguma. É uma criança que não tem culpa de nada do que aconteceu. É até bonito da sua parte querer levar essa gravidez adiante por conta disso. Então, não significa não que você gostou, tá? Isso não tem nada a ver. Você só está sendo compassiva a essa criança que você gerou. Não importa que tenha sido fruto de um abuso. Parabéns pela sua atitude, tá? Eu acho que é uma questão muito difícil de lidar. E você já parece que sabe o que quer. E não é porque gostou, tá? É porque você é humana, cuidando de uma outra alma humana. Tenho medo de me apegar e não saber justamente finalizar e me frustrar. Isso aí. Leva pra terapia. Já expliquei aqui, se você não viu, volta a live depois. E a gente falou bastante de apego, bastante de crença de abandono. Ficar dependente, eu morro de medo. Não vai ficar não, tá? Durante a jornada de superação, o terapeuta ele vai ser como se fosse sua muleta. Você vai andar com ele com muleta. E você vai sentindo que você vai largando a muleta aos pouquinhos. Então, quando você largar a muleta totalmente, que vai ser o seu terapeuta, você vai estar independente na sua vida, vai estar independente na sua jornada. Vai com fé que é assim mesmo, vai dar certo. Última pergunta, eu choro todas as vezes que tenho que falar de novo, por quê? Porque são emoções. Falar de novo não é voltar para o passado. Falar de novo não é lembrar das cenas. Tudo isso causa o quê? Uma série de emoções negativas. Medo, vergonha, raiva, culpa, nojo. Gente, é uma lista, tá? Você chora porque aquilo é ruim, é desgastante. E é bom chorar, tá? Chora mesmo. Chora bastante. Quanto mais a gente chora, é a mesma coisa que colocar para fora. Não se preocupe se isso está se prolongando. Vai acontecer de você não precisar mais, não. Vai acontecer de você ver que não precisa mais chorar ou que o choro não vem. A emoção fica neutra, resumindo. A intensidade da emoção qual é? Diminui até ficar neutra. Fala, não choro, não sinto nada, nem raiva, nada, neutra. Ok? Só preocupação mesmo, vai passar. Se eu não quiser largar a muleta, aí você vai ter que combinar com ela que você não quer largar a muleta. Agora eu gosto de dar alta, porque eu gosto de ver a independência da pessoa. Eu conheço terapeuta que não dá alta, que gosta de ficar com o paciente a vida inteira. Então, é uma coisa que você vai ter que combinar com ele. É normal esse apego no início, porque no meu caso está sendo muito forte. Sim, é normal porque você está muito vulnerável nesse momento e você quer realmente aquela pessoa ali para compartilhar a sua história e talvez ela esteja te acolhendo muito bem. E esse apego está muito forte, mas leva para ela, tá? Leva para ela para já trabalhar em questão de crença de abandono, de rejeição também. Eu fico rindo por fora, mas chorando por dentro. Mas põe para fora, tá? Mecanismo de defesa, tá rindo por fora. Põe para fora, principalmente dentro da sua terapia. Nem tenho mais lágrimas. Que bom.
Olha para o passado, não tem lágrima, emoção neutra, superou esse olhar para o passado. Parabéns. É aí que a gente diz que a gente está superado nessa questão. Vamos ver a última perguntinha aqui que veio. Obrigada, precisava muito de alguém hoje. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho que eu respondi tudo, gente. Bom, foram todas as questõezinhas. Hora de encerrar. Para quem esteve presente, já pegamos a senha para baixar o PDF amanhã lá no canal do Telegram. E eu agradeço novamente a atenção de todas vocês que estiveram aqui comigo de novo. Fico muito feliz por isso. E obrigada por terem mandado as suas questões. Não dá para ficar a noite toda? Não dá. Bem que eu queria, mas não dá. O Instagram desliga a gente. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite e até quinta-feira. Quinta-feira, às 20h20, eu tô aqui de novo. Não sei qual o tema. Esqueci. Mas essa semana eu posto lá, daí vocês vão saber. Se vocês quiserem, tiverem interesse, vocês entram aqui comigo de novo quinta-feira. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Ótima terça-feira. E até quinta-feira e até amanhã nos stories, nos posts, nos directs, no WhatsApp. E tchau. Boa noite para vocês. Até.